Fala pessoal, tudo bem com vocês? Léo Oliver em mais um vídeo do nosso canal. E o tema desse vídeo é o seguinte: o comportamento irresponsável de algumas pessoas no quesito racismo. E esse assunto ele é muito delicado e nós vamos tratar desse assunto nesse vídeo logo após a vinheta. Bem-vindos mais uma vez, Léo Oliver que vos fala, e eu quero hoje trazer um assunto que é muito delicado, porém ele é necessário para que a gente venha conversar, que é o comportamento irresponsável de algumas pessoas no quesito racismo. Eu não vou entrar no assunto racismo aqui por inteiro, porque ele é muito grande e complexo e tem muito conteúdo para se debater sobre algo tão grande da história da humanidade. Mas eu quero falar sobre o comportamento irresponsável de algumas pessoas da lacrolândia, da lacrosfera, no quesito racismo. E eu vou dar aqui alguns exemplos para que você venha ter uma melhor dimensão desse ponto de vista que eu estou trazendo. Você é livre para entender o que eu estou falando, em seguida deixar os seus comentários, seja ele qual for. Você pode também deixar o seu like ou não, seu dislike, você é livre para fazer isso. Recomendar esse conteúdo para quem você quiser, para debater esse assunto. E até mesmo fazer a sua inscrição nesse canal, porque você aqui é muito bem-vindo. O que é que acontece? Houve um tempo atrás, mas antes de falar, preciso deixar uma ressalva aqui. Quem vos fala é uma pessoa negra, preta, negão, pretinho, como você queira chamar, porque não tem um problema nenhum com isso. Que mora na cidade mais negra do Brasil, que é Salvador, e que também é do estado mais negro do país, que é a Bahia. Minha Bahia, meu país Bahia. Que é que a África fora do continente africano é aqui. Em cultura, em representatividade, em número de negros, entre outras muitas coisas. E eu acho que o negro que se ofende porque é chamado de negro, o problema não está lá fora, está nele. Nesse imbecil, nesse doente mental que não sabe o que está falando e fazendo. Houve um tempo atrás, eu peço que você preste muita atenção no que eu estou falando. Depois que eu terminar e você entender o meu ponto de vista, aí você deixa um comentário. Porque tem gente que só escuta o início, já vai deixando aí a desinformação, a reação negativa, sem entender o que está acontecendo. Preste atenção, o vídeo não vai ser muito longo. Houve, há um tempo atrás, a morte do americano George Floyd, eu acho que o nome dele era esse, de forma muito cruel, na mão de policiais. De fato que aquilo foi cruel. E aquilo suscitou alguns movimentos, onde o lema é: vidas negras importam. É óbvio que se importam aquelas vidas. Mas por isso não se justifica promover o caos e o apocalipse, como eles estavam fazendo e a mídia não queria mostrar, para não perder a onda do movimento. Porque lacrar é mais importante do que tratar, do que resolver. E começaram a depredar, começaram a colocar fogo em lojas e em veículos de pessoas inocentes que não tem nada a ver com aquilo ali. Muitos deles até negros começaram a saquear e achando que isso é um movimento que vai trazer a discussão, um progresso para a discussão do racismo. Não vai. E aquilo estava sendo levado adiante para a indústria do cinema, para a indústria do automobilismo, e não traz nenhum avanço para o tratamento da questão do racismo. Porque os canhões tinham que ser apontados para quem de fato pode resolver, que são os parlamentares. Por sua vez não foram apertados, não foram confrontados, não foram aí pressionados a tomar as devidas atitudes. E as pessoas começaram a se contrapor, a lutar com a polícia, deixando claro que a polícia também tem pessoas negras. E aquele confronto não iria trazer a solução. Você tem que lutar com os parlamentares, porque a lei é eles quem fazem, está acima da polícia a solução, e não contra a polícia. Por isso, eu acho que aquele movimento não trouxe nenhum avanço, a não ser pura algazarra, presepada e prejuízo. Claro, e inflar o ego da lacrosfera e da lacrolândia. Bom, aqui no nosso país aconteceram alguns fatos. Houve a morte de um homem aqui no supermercado. O supermercado não se eximiu da situação. E houveram aí alguns movimentos suscitando fazer as mesmas coisas. Quebrar, danificar, tocar fogo, colocar fogo em coletivos. Aí eu te pergunto, esse tipo de comportamento vai trazer solução para quê?
Essa forma irracional de se pensar, ela não leva a gente a lugar nenhum. Não resolve o problema do racismo em geral. Não, de forma nenhuma. Eu entendo que o racismo propriamente dito, tirando toda a lacrosfera de lado, ele tem que ser tratado à altura. E se for preciso ser tratado de uma forma energética, vai ser tratado, porque no passado foi assim que se conseguiu a libertação dos escravos, de muitas batalhas. Porém, quando foi necessário, e agora não é necessário, somos civilizados, avançamos, temos leis, e nós temos que direcionar os canhões para a direção correta, para os parlamentares que são incompetentes e estão apenas ver um brigando com o outro. Polícia que tem pessoas negras brigando com a população que também é negra e branca e nada se resolve, porque para eles é confortável isso. Não ser confrontado, cobrado, entre outros. E por ausência de conhecimento, pela necessidade de lacrar, as pessoas não fazem a batalha correta, não lutam a guerra que vai trazer uma vitória. Aqui no estado da Bahia, houveram alguns casos que eu vou comentar com vocês aqui, para que se ganhe uma noção do que quão ruim é essa ideia de querer lacrar. Um cantor de pagode, que eu não vou citar o nome aqui, ele foi muito famoso em 90, e pagode da Bahia, né? Axé Music para quem é de fora. Ele fez sucesso até o ano de 2002, 2003 no máximo. Depois definhou a carreira, enfim. E ele quis se lançar como parlamentar na última eleição. Eu acredito que ele não teve nem 150 votos pela contagem. E o que é que acontece com esse cara? Na necessidade de chamar a atenção, de lacrar, ele no cotidiano dele pediu um carro em aplicativo, um motorista de aplicativo. E o motorista, por sua vez, não conseguiu identificar onde iria deixar esse tal cantor, ou ex-cantor. E o que é que acontece? Quando o motorista identificou para onde ia, ele disse, não, eu não vou conseguir te levar até lá por questão de segurança. Nota, o motorista era negro. E por não levar esse suposto ex-cantor até esse local, essa criatura, ele começou a fotografar o cara, tirou os prints do aplicativo com as informações desse motorista e disse que o cara estava sendo racista, que ele era vítima de racismo, que ia processar o motorista, ia processar a plataforma. E esqueceu de falar que o cara que é pai de família, trabalhador, que não ia arriscar a vida, o carro, os bens dele por R$20, 17, 15 reais que fosse a corrida, para agradar aquele imbecil que queria lacrar. Logo ele foi para as redes sociais e aí muita gente deu apoio a ele sem entender de fato o que estava acontecendo e assim cresce a lacrosfera na sua demência que não traz benefício nenhum. E ao ver aquilo ali, eu era seguidor dele, ele me bloqueou até. Eu automaticamente combati com veemência aquela idiotice, porque eu não compactuo com essas idiotices. Dane-se o mainstream, o uba-uba, para agradar gente imbecil e idiota que não agrega em nada para o crescimento de uma nação. Um outro caso que eu vou compartilhar com vocês, não aconteceu comigo, mas aconteceu com um amigo meu, que a gente estava almoçando esses dias, e ele me compartilhou. Ele joga basquete. E no basquete, você pode ser negro, azul, colorido, lilás, não importa. Em Salvador, Bahia, uma forma de se tratar as pessoas aqui que nós temos é chamar quem quiser que seja, não importa a cor, azulado, metálico, transparente, aqui você é negão. Negão é como nós tratamos as pessoas de forma carinhosa. Negão, troca esse dinheiro aqui pra mim. Pô, negão, gosto tanto de você. Pô, negão, nem aí, como é que você tá? É assim que nós tratamos as pessoas. Isso é cultural. Tem dúvidas? Ande nas ruas de Salvador que você vai saber. E aí, ele jogando basquete, chegou um cara que era novato e o cara negro. E ele jogando basquete com esse cara, ele falou, passa negão que eu vou lançar a bola. Isso ele me contando, passa negão que eu vou passar a bola para você. O cara parou o jogo para lacrar. Disse, não, não me chame de negão. Negão é um termo pejorativo. Essa foi a reação do meu amigo. Colocar as mãos no rosto, pensar, respirar e depois colocar aquele imbecil no lugar dele. Porque como eu disse, não há ofensa nenhuma em chamar ele de negão. Quando um negro se ofende porque é chamado de negro, como aquele demente, aquele imbecil daquele jogador do Flamengo, porque ele quis lacrar. Segundo ele, outro jogador chegou para ele e falou, cale a boca, negão, ou seu negro. Qual é a ofensa que se contém nessa frase? Cale a boca, seu negro. Não há nenhuma ofensa. E não me venha com essa conversa de texto, contexto, parará, piriri,
Porque a frase é muito direta. Cale a boca é uma coisa que todo mundo fala para todo mundo e não há xingamento naquilo ali. Pode ser arrogante, mas não se caracteriza como tratamento de menosprezar o outro, racismo, não tem nada a ver. E negrão, ou seu negro, como ele falou, é a realidade. Aquele cara é azul, eu sou azul, então como é que eu vou me chatear se você me chamar de negro? Por que é que eu vou me ofender por você me chamar de negro? Eu sou negro e com muito orgulho. E a partir do momento que as pessoas entenderem isso e não reagir com mimimi, com presepada diante disso, isso vai cair por terra, porque não vai fazer sentido para aquela pessoa que quer te atingir com esse argumento. É como um apelido infantil, quanto mais liga, mais pega. E aqui, no caso, não é um apelido, é uma realidade. Você é negro, por que está se ofendendo por ser chamado de negro? Não faz o menor sentido essa demência. Mas a Lacrolândia quer lacrar. Acha que não, o cara foi ofendido porque foi chamado de negro como se ele fosse de uma outra cor. E isso é tão idiota, isso é tão imbecil na sociedade, que se uma mulher ela for branca, dos olhos claros, do cabelo liso, muito branca, e ela quiser ficar com um cara negro, aí as pessoas vão dizer normal e tal, ela tem bom gosto, um negrão e tal. Mas se ela não quiser, racista, fogo nos racistas, como é que pode não quis ficar com um cara negro? Quer dizer, a pessoa não tem o direito de se identificar, gostar, se sentir atraído por uma pessoa clara ou negra. Eu não estou falando aqui de menosprezar, de xingar, de achar que é superior. Eu estou falando apenas de ter o interesse. Isso já é o suficiente para a indústria da lacosfera gritar, presepar, babar de ódio, de raiva, querer lacrar nas redes sociais. Mas quando você vê uma mulher dessa falar para um cara, não quero aquele ali não, que ele é muito parmalate, muito branquelo. Ninguém vem nas redes sociais falar de racismo ao inverso, branco, porque é branco, porque a mulher falou do branco, não tem isso aqui. Então esse mimimi exacerbado precisa parar, porque isso não está contribuindo para o avanço de uma sociedade. Um exemplo final que eu quero deixar aqui é o seguinte. Eu tive com uma conhecida esses dias, conversando com ela. E ela já se definia como negra, gorda e por último mulher. Era assim a ordem dela. E ela estava enaltecendo o seu currículo para mim. Eu achei bacana. E aí elogiei muito o currículo dela, deixando claro que era uma pessoa que não enfrentou dificuldades da vida na questão social, porque existe o racismo de fato racial, mas existe o racismo social, onde as pessoas se vê o negro ali, é negro, pode ser ladrão, pode não ser, pode ser uma pessoa ruim, vamos deixar de canto. Mas se for um jogador de futebol, um cantor que chega com um carro do ano, um carro importado, com joias, com toda a mídia, acabou o racismo, né? Porque aquele cara ali não importa se ele é negro ou branco, ele tem status e extrato. E essa moça, ela veio de família de classe alta, mérito deles, e ela teve excelentes colégios para estudar. Quando ela passou na faculdade particular que o pai pôde pagar para ela, eu acho isso muito bacana para quem tem condição, ela ganhou um carro importado, zero, e quando ela se formou, além de ter o seu escritório, ela também teve ali já toda a estrutura para o escritório dela, ela teve também uma viagem internacional para relaxar e teve um apartamento em uma área nobre de Salvador. Bom, e ela veio para cá lacrar, e quando eu falei para ela que eu achei muito bacana o perfil dela, eu fiz uma brincadeira com ela. Falei, muito bom, senhorita Jessica Pearson. E ela fez, quem é essa criatura? E eu falei, bom, essa pessoa, essa personagem, é uma das pessoas mais importantes dentro de uma série chamada Suits, que trata do dia a dia do direito. Quem já assistiu sabe que a série é muito boa, já venceu muitos prêmios, entre outros. E quando eu falei dessa personagem para ela, ela fez, ela é negra? Eu falei, é. Ela não me representa, porque se ela fosse negra e inteligente, ela não estava com tanta gente branca. Eu detesto esse tipo de conteúdo, não assisto conteúdo com gente branca. Nossa, mãe. Eu respirei fundo e falei, tá bom, é um direito seu, uma escolha sua. Não quis entrar em atrito. E ela voltou e falou, e qual a sua opinião sobre isso? Ela queria que eu combinasse com ela nesta demência. E eu disse a ela, o que eu vejo é um time de atores totalmente talentosos, promovendo um conteúdo muito bom dentro de uma plataforma de streaming e também vencedores de muitos prêmios. Eu vejo gente negra e branca trabalhando de forma competente, nada além disso. Ah, e essa mulher falou que eu estou destruindo a ideia da luta racial, que eu estou enfraquecendo o movimento. Então existe aí um outro nicho, imbecil, mais avançado, que acha
que os negros são intocáveis, estão acima, que não devem se misturar com os brancos, com a cultura branca, com as coisas que os brancos consomem, porque eles são seletos. Eles estão ali numa redoma só deles. E isso acontece com outras vertentes também, como até mesmo dentro do homossexualismo, entre outros casos que não convém tratar nesse vídeo. E essa imbecilidade, que não leva a gente para lugar nenhum, precisa ser combatida com a mesma força que se combate o racismo de verdade. Porque nenhuma dessas práticas leva o ser humano a lugar nenhum. Bom, dito isso, agora eu acredito que você pode deixar a sua opinião se você concorda ou discorda desse assunto. A minha opinião é essa, porque eu acho que é um grande serviço, uma grande idiotice querer se vitimizar para poder lacrar, se achar melhor. Porque o princípio da batalha para vencer o racismo era a igualdade, que o homem deixasse de ser escravo e pudesse frequentar os mesmos lugares, pudesse trabalhar, estudar e viver como qualquer outro ser humano, independente da sua cor. Não ser superior, não ser intocável. Eles queriam apenas vencer. E uma batalha de verdade aconteceu durante muitos anos em todo o planeta, para que hoje eu, negro, pudesse falar nessa plataforma de streaming, pudesse votar, trabalhar, me relacionar com pessoas independente da sua cor, e viver em paz com toda a sociedade. E as pessoas parecem estar esquecendo isso e somente pensar em lacrar. Isso é muito perigoso, isso é muito imbecil. Bom, sem delongas, o negro que se ofende por ser chamado de negro, o erro não está no outro, está nele. Essa é a minha opinião clara. Grande beijo no seu coração, deixe o seu like ou o seu dislike, a vontade é sua. Recomende esse conteúdo para quem você achar que deve assistir. E te convido a fazer a inscrição nesse canal, mas não esqueça de deixar também a sua opinião. E até o nosso próximo vídeo.